Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Mais um dia aprendendo com a palavra do Senhor. E essa palavra de hoje tocou muito ao meu coração e eu peço ao Senhor para que toque ao seu também, porque é o mesmo Espírito. O Espírito Santo inspirou pessoas a escrever a palavra do Senhor e o Espírito Santo nos inspira a ler, porque quando meditamos nela, o Espírito Santo nos toca, fala ao nosso íntimo, fala conosco e diz: ei filho, eu quero te dizer isso, isso e isso. Você já teve essa experiência de estar lendo a palavra do Senhor e o Espírito Santo te dá uma direção, te dá uma orientação, uma advertência? Ei, olha, cuidado com isso, é isso que está acontecendo na sua vida. Eu tenho muitas experiências assim, no qual eu estou meditando e o Senhor ali ministrando ao meu coração. E a palavra de hoje foi assim. Ela tocou muito comigo e eu quero que ela toque em você também, em nome de Jesus. É o mesmo Espírito. Amém? Quero trazer para vocês Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que o versículo 10 está nos ensinando, que você é um bem-aventurado, você é um abençoado, feliz é você que está sendo perseguido, mas não por qualquer coisa, mas por causa da justiça, porque você escolheu vir para a luz, você escolheu estar na luz de Jesus. Sabe quando você decidiu que Jesus é o teu Salvador? Sabe quando você decidiu andar pelo caminho de Jesus, porque Ele é o caminho? Sabe quando você decidiu, sim, agora eu vou ser fiel a este Deus que é fiel comigo? Você pensa que nada mudou? Meu irmão, minha irmã, aqui está falando que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos pela justiça por causa dela. Porque todas as pessoas que começam a andar na luz, praticar a justiça de Deus, são alvo daquelas pessoas que andam nas trevas, que vão contra a palavra do Senhor, que vão contra os preceitos do Senhor, contra os mandamentos do Senhor. As trevas não se dão com a luz, e aí começam as perseguições. Sabe quando você não tinha compromisso nenhum com Deus, você viveu uma vida lá no mundo, e aí você tinha muitos amigos. Mas quando você toma uma decisão, porque tudo parte da decisão, e aí vem os seus amigos e não agrada, e não concorda, e não respeita aquilo que você decidiu, e começa agora a falar de você, começa a te evitar, os convites começam a ser cancelados na sua vida. Mas aí vem as perseguições também. Fulano é um chato, fulano é uma alienada, fulano só pensa na igreja. Ei, são as perseguições por causa da justiça, porque você agora está buscando primeiro o reino de Deus. Então, bem-aventurado é você, bem-aventurada é você, minha irmã, que tomou essa decisão. Meu irmão, eu sempre vou te chamar de irmão, irmã, porque somos uma grande família. Deus Pai, Ele ama a família. Na palavra dele, no início, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou uma família. Ele sempre fala: meu filho, vocês são os meus filhos. Ele é chamado de Deus Pai, Ele ama a família. Por isso que eu gosto de chamar meu irmão, minha irmã, porque seremos uma grande família lá na eternidade. Amém? Filhos do único Pai, o Pai que nos ama. Eu quero ler para vocês um exemplo da perseguição. E eu já quero dizer para você que nenhuma perseguição é sem propósito. Se estão te perseguindo e se vão te perseguir, é porque há um propósito nisso. Se você está sendo perseguido por causa da justiça, pela escolha que você fez, por querer andar na luz, ei, meu irmão, minha irmã, há um propósito em tudo isso. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem
daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo a perseguição servirá de propósito para Deus na sua vida. Deus fará algo extraordinário. E eu quero trazer um exemplo hoje disso, da perseguição, de um cumprimento no qual Jesus já tinha falado que ia acontecer. E a perseguição ela tem um propósito de aceleração. A perseguição ela tem um propósito de expansão e também de crescimento. Eu anotei aqui porque foi algo que o Senhor falou no meu coração. Ei, nenhuma perseguição é sem propósito. Se estão te perseguindo porque você declarou que me serve, porque você quer propagar a mensagem, porque você quer trazer transformação na vida das pessoas através da palavra do Senhor, ei, aceleração, expansão e crescimento em tudo isso. E eu quero trazer para você um versículo que diz muito sobre isso. E o interessante que eu vou ler para você Atos 8:1. Olha, grava bem isso, que eu achei, não foi coincidência. Em Atos capítulo 8, versículo 1, diz sobre essa perseguição. E Atos 1, versículo 8, já fala por que seria e como seria. Jesus já tinha antecipado. Ei, Jesus já está antecipando algo na sua vida. Se está havendo perseguição e se houver perseguição, vai haver para propósito. Seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no seu lar. Creia, meu irmão, creia que é para aceleração, creia que é para expansão, creia que é para crescimento. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando com você agora. Então, não baixe a cabeça, não desanime, mas ao contrário, peça para o Espírito Santo te encorajar, te dar um espírito de coragem para enfrentar e passar por tudo isso. E mais ainda, te dá sabedoria para lidar com as perseguições. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 1, Atos 8, versículo 1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e de Samaria. Interessante que os apóstolos não foram dispersos, mas sim os outros discípulos que o acompanhavam. Ah, meu irmão e minha irmã, sabe por quê? Porque por mais na hierarquia que eles sejam menores, que eles sejam pequenos, estavam neles o propósito de propagar a mensagem. Seriam eles que espalhariam a mensagem. São essas pessoas que foram dispersas, que fez com que a mensagem de Jesus, que tudo isso fosse espalhado para o mundo afora. Então o Senhor usa os pequenos também para levar a mensagem dele, porque os apóstolos, a mensagem não ficou centralizada neles, não ficou. Jesus usou todos nós somos úteis no reino de Deus. E aqui há uma dispersação dos pequenos. E o que acontece no Atos capítulo 1, versículo 8? Jesus disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aqui em Atos 8:1 diz que eles foram dispersos em todas as regiões de Judeia, de Samaria. Então se espalharam, cumpriu-se o que Jesus falou. E o interessante é que não cumpriu nos grandes, nos apóstolos, mas nos pequenos, aparentemente. Porque o menor para nós é o maior no reino dos céus. É assim que Jesus declarou. E o maior para nós é o menor no reino. Então Jesus usou a todos que tinham um coração voltado para a justiça, um coração que buscava primeiro lugar o reino dos céus. E aí o Senhor usa eles como mensageiros, porque aqui fala que a mensagem foi espalhada.
foi propagada. É isso. A perseguição, ela vem com propósito, porque a igreja nesse tempo ela se expandiu, a igreja nesse tempo ela acelerou, a igreja nesse tempo ela teve um crescimento gigantesco, e nós não estamos falando de uma igreja como nós vimos hoje, de um templo onde todas as pessoas vão lá e se reúnem. Nesse tempo se reuniam em casas, eram em casas. E aí houve um crescimento, imagina quantas casas recebiam ali a ministração da palavra, os cultos. E é algo que eu quero dizer para você, que o Senhor acabou de colocar no meu coração. A igreja começa na sua casa. Você é a igreja. Quando fala que o Jesus virá para buscar a sua noiva, buscar a igreja, não a igreja parede, tijolos não vão subir, telhados não vão subir, o que vão subir são pessoas. Você é a igreja do Senhor. Por isso que o inimigo não vai contra paredes, porque se o inimigo visse que a igreja do Senhor era paredes, ele faria o quê? Terremotos para que tudo aquilo fosse para o chão. O inimigo tenta derrubar você, tenta derrubar alguém da sua família, algum familiar, porque são vocês que são a igreja. Somos nós que somos a igreja. Por isso que ele vem contra a minha vida, contra a sua vida, porque essa é a noiva de Cristo. Somos nós. Nós somos a igreja, então começa dentro da sua casa. Ei, começa a preparar a sua casa para a eternidade. Começa a preparar a mente dos seus filhos, a mente do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais. Seja influente no seu lar, influente para o reino de Deus. Hoje falamos tanto sobre isso, não é verdade? Digital influencer, influência daquilo, youtubers. Mas você parou para pensar que isso sempre existiu? Nós somos as influências dentro do nosso lar. Precisamos. É isso que Jesus quer que você seja influência no seu lar. Não que o seu filho seja influenciado por uma pessoa que ele nunca viu pessoalmente, mas que está ali na tela do celular, na tela da televisão. O Senhor quer que você seja aquele que vai influenciar os seus filhos. Foi assim com Jesus, ele influenciou pessoas. Esses discípulos estão sendo influenciados por Jesus, foram influenciados. Os apóstolos foram influenciados. E você parou para pensar que essa igreja que expandiu, que cresceu, que acelerou, foi influência em casa. Casas em casas. Era assim que a igreja começou, era casas em casas. É isso. Seja influente dentro da sua casa. Fale de Jesus, fale de Deus como um pai amoroso, um pai que guarda, um pai que perdoa pecados, um pai que ama, que zela, que protege. Ensina a paternidade de Deus na vida dos teus filhos, na tua família, um Deus que não dorme. Imagina você enquanto dorme. Esses dias mesmo a minha filha me fez essa pergunta. Quando eu fui colocar ela para dormir, ela disse: mamãe, Deus agora vai dormir? E eu disse: não, meu amor, Deus não dorme. Sabe por quê? Porque Ele nos ama tanto que enquanto você dorme, o Papai do Céu guarda e protege e olha por você. Então Ele não dorme, Ele vai ficar te olhando lá do céu. E tão interessante que ela foi dormir feliz, sabendo que alguém estava olhando por ela. Muito interessante isso. E é assim que você tem que ensinar a sua família o quanto Deus o ama. Ei, o mundo quer distorcer a nossa visão em relação a Deus. Quantas pessoas falaram comigo: ei, você adora tanto esse Deus, você busca tanto esse Deus, você dedica tanto a Ele. Mas você já parou para pensar que as guerras do mundo têm tanta violência, tanta morte e Ele não faz nada? Ei, quem faz o comentário desse é porque não conhece a Deus. Não conhece o caráter de Deus. Por isso é importante você conhecer a Deus, o caráter dele, como ele age. Porque quando essas pessoas influenciadas pelo maligno, vindo das trevas, querer semear na sua mente, semear no seu coração, você já está protegido. Lembra da parábola que Jesus contou? Quando o homem estava dormindo e veio o inimigo e semeou também na plantação. É isso que o inimigo faz. Dormindo porque quando estamos desligados,
como estamos adormecidos espiritualmente, vem o inimigo que é semear alguma palavra que coloque em dúvida Deus, coloque em dúvida. E não pense você que o inimigo é fraco nisso. Não pense você que o inimigo, eu sou blindado, ele não consegue contaminar minha mente. Deixa eu te falar, Lúcifer, quando ele fez com que um terço dos anjos deixassem Deus, nós estamos falando de anjos que estavam na presença de Deus, anjos que viam a glória de Deus. O próprio Jesus fala, eu vi quando ele caiu na terra, eu vi quando ele foi lançado. Ei, Jesus estava no céu e esses anjos viram Jesus e mesmo assim escolheu servir um anjo menor. Imagina você de uma hierarquia menor, um rebelde, um orgulhoso e abandonar a presença de Deus para se rebelar contra Deus. Então não pense você que ele brinca quando quer semear algo contra Deus, contra a paternidade de Deus na nossa vida. Seja firme, seja forte, resista. Por isso você precisa se alimentar da palavra, por isso você precisa entender quem é Deus, quem é Jesus na sua vida, porque quando o inimigo vier trazer dúvidas ao teu coração contra a paternidade de Deus, contra Deus em relação a quem é Deus na sua vida, você já está blindado. Amém? Amém? Graças a Deus, creio que tudo isso que foi falado havia um propósito de Deus neste momento. Vamos orar pedindo ao Senhor o Espírito Santo, porque Atos 1 diz que o Senhor vai nos dar poder, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Para ser testemunha de Jesus, nós precisamos de poder. Poder para realizar, poder para fazer uma oração para as pessoas e as pessoas serem curadas, transformadas através do nome de Jesus. O Espírito Santo nos dá poder para resistir às perseguições. O Espírito Santo nos dá poder de encorajamento. Tudo vem dele. Por isso que Jesus está dizendo, espera o Espírito Santo vir até vocês para depois vocês começarem algo. Não tem como começar sem o Espírito Santo. Nós vemos exemplos na Bíblia que pessoas foram tentar até mesmo expulsar demônios em nome de Jesus, do qual Paulo pregava, e simplesmente apanharam desses espíritos malignos, porque eles não tinham o poder do Espírito Santo. É o que nós vamos pedir agora, Espírito Santo, venha sobre nós. Amém? Você que ainda não tem o Espírito Santo ou acha que não tem. O Espírito Santo já está aí com você, mas você não notou. Eu já vivi assim por um tempo, ele estava comigo e eu não tinha notado a sua presença. Até que um dia ele abriu os meus olhos e eu pude senti-lo. Amém? Que hoje seja aberto os teus olhos, que você possa sentir o Espírito Santo contigo e saber que ele está te revestindo de poder para levar a mensagem, te dando poder para executar um projeto no qual Deus será glorificado, o nome de Jesus será expandido nessa terra, através da sua vida, através da sua empresa, através da sua família, e tudo é útil na mão do Senhor, tudo é útil. Então, que tudo que você tenha e tudo que você faça seja para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Amém? Antes de orarmos, me ajude também a expandir este canal. Em nome de Jesus, se inscreva, curta, comente, compartilha. Isso tudo faz com que o YouTube reconheça que é relevante. Amém? Vamos espalhar a mensagem. Essas pessoas precisaram ser perseguidas e até mesmo morto, porque antes disso Estevão foi morto. O Estevão foi morto, primeiro martírio na Bíblia. Por quê? Porque trouxe a verdade, porque trouxe a justiça, porque trouxe a palavra do reino e aqui ele foi morto. Hoje nós podemos espalhar com um simples clique, mas às vezes não fazemos porque nós temos um coração às vezes até ferido por causa de outras pessoas, um coração duvidoso porque fulano está querendo tirar vantagem em cima disso. E eu digo que a vantagem que nós temos é espalhar a palavra do Senhor, até mesmo porque Jesus disse que só viria quando todo mundo conhecesse já da palavra, quando a palavra fosse pregada a todo o mundo. Aí sim é o tempo de Jesus voltar. Então ele quer que nós tenhamos essa missão de ser testemunhas.
Então faça isso com um clique. Um clique você consegue fazer isso. Imagina, pessoas foram mortas por querer espalhar o evangelho e hoje nós temos o poder de espalhar para quantas pessoas e não fazemos isso. Não é verdade? Então vamos chamar a atenção de Deus, vamos chamar a atenção do Senhor, dizendo: ei, Senhor, eu vou espalhar o evangelho, eu vou espalhar a mensagem. E se você acha que aqui é pregado a palavra de Deus, se você acha que há verdade nestas palavras, que é Jesus, então me ajude a compartilhar, me ajude a expandir, me ajude a acelerar, a crescer esse canal, em nome de Jesus, e o Senhor vai te retribuir muito mais, porque você está fazendo não para mim, mas para o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por mais um dia na tua presença. Muito obrigada, meu Pai, porque hoje podemos mais uma vez aprender de Ti, sobre Ti e receber do Senhor o Espírito Santo no qual o Senhor nos prometeu. Pai, muitos aqui já têm o Espírito Santo, só que ainda, Espírito Santo, não te notaram, não te perceberam, assim como eu também já andei com o Senhor e não te percebi. Primeiramente, queremos te pedir perdão por ter ignorado a tua presença durante todos esses anos. Perdoe o meu irmão e a minha irmã, mas hoje eles querem te reconhecer. Hoje eles querem receber de ti a tua presença, o teu poder. Em nome de Jesus, arranca dos olhos espirituais deles toda escama, toda venda, tudo aquilo que tapava os olhos deles e não deixavam que eles percebessem o Senhor. Que hoje, no dia de hoje, haja uma transformação. Que eles venham sentir o Senhor, venham sentir o teu toque, o teu abraço, o teu afago, o teu amor. Ah, Espírito Santo, deixa ser conhecido por eles em nome de Jesus Cristo. Deixam que eles te vejam, deixam que eles te sintam em nome de Jesus Cristo e derrama sobre eles poder, Espírito Santo, para propagar o Evangelho, poder para ser a testemunha de Jesus Cristo nessa terra, nos 4 cantos desta terra, em nome de Jesus Cristo, porque às vezes esperamos que os grandes espalhem a mensagem, mas aqui mesmo em Atos 1 diz que foram todos aqueles que ouviram da mensagem, que foram, Senhor, a testemunha, que foram, Senhor, os enviados, os mensageiros dos céus. Que assim seja na vida deste meu irmão, desta minha irmã, para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, dê uma experiência para eles no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, para que eles testifiquem que aqui a tua palavra é pregada, que aqui é o Senhor que fala através da mensageira. Testifica, Senhor, na vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ter uma experiência no dia de hoje, uma experiência sobrenatural, porque Tu és sobrenatural, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Em nome de Jesus, Tu és um amigo fiel que anda conosco, lado a lado, nosso ajudador, nosso Paráclitos. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, esteja conosco no dia de hoje. Nós Te amamos. Nós Te amamos, Espírito Santo. Nós Te amamos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo hoje, sempre e eternamente em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, em tudo que fazemos, em tudo que o Senhor nos envia, que o Senhor vá conosco. E Tu és bem-vindo todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, abundantemente, todos os dias da sua vida. Até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.